Bom dia, bom dia! Bom dia, diva maravilhosa! Bom dia, gel maravilhosa! Como vocês estão, hein, maravilhosas? Vamos iniciar hoje uma live aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre a saúde do intestino, como está interligada com a nossa saúde mental. Já estou aqui aguardando Lorena, que é a médica que vai trazer, né, vai poder desenrolar melhor sobre o tema. E tô feliz, meninas, por vocês estarem aqui. Muito maravilhosas. Já manda aí para o pessoal que vocês conhecem essa live. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Ai, diva, tenho que ajeitar meus cabelos, mulher. Preciso ajeitar my hair. Fazer meu moreno iluminado. Novembro, né? A gente vai fazer meu moreno iluminado. Porque eu quero fazer os 36 gatíssima já. Vamos sim. Novembro, mulher. Segunda quinzena de novembro. A gente faz o brá. Novidades. Olá, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que esse momento seja um momento muito rico e muito que traga, né, muita informação e um conteúdo de muita qualidade para vocês. Eu estou aguardando Lorena entrar na live para a gente começar a destrinchar esse tema que é super importante. Deixa eu até fixar aqui. Final da live tem presentinho para quem ficar até na Vamos lá. Gente, vocês que estão aqui comigo, vocês já sabiam que tinha essa interferência do intestino com a saúde mental? Compartilhem aqui comigo. Vocês achavam que isso fazia sentido? Vocês achavam que isso era uma loucura? Como é que foi para vocês terem acesso a essa informação? Me contem aqui, por favor, só para eu entender como é que vocês estão acerca desse conteúdo. Conta aí, diva, tu já imaginava que tinha essa correlação? Olá, Elisa, seja bem-vinda. Estou aguardando a nossa convidada especial entrar. Érica também, sejam bem-vindas, meninas maravilhosas. Me contem aqui, vocês já imaginavam que tinha essa correlação entre intestino e saúde mental? Comenta aí para eu saber como é que vocês estão sobre esse conteúdo. Vocês já tinham percebido, tipo, quando eu tô muito ansiosa, tem uma mudança no intestino.
Bom dia, Elisa. Ah, tem muita gente também que tem prisão de ventre, né? Como é que a emoção que sente nesse período? Se sente mais ansioso quando tá comendo muita besteira, quando não tá se alimentando bem. Deia também chegou, seja bem-vinda, Deia. Bom dia pra você. Então, meninas, me contem aqui, por favor, se vocês já tinham percebido essa correlação entre intestino e bem-estar, saúde mental, ou se isso foi assim uma grande novidade que vocês ficaram chocadas quando souberam que tinha essa relação. Eu tô aguardando Lorena, ela teve um probleminha técnico antes de iniciar a live, por isso que a gente tá com esse atraso. Eu fiz questão de entrar para honrar o tempo de vocês, porque eu acredito que a coisa mais valiosa que nós temos é o tempo, e como eu já tinha combinado com vocês esse horário, então eu fiz questão de chegar mais cedo e aguardá-la aqui junto com vocês, tá? Pra mim foi novidade, a Erika tá colocando aqui. Pois é, Erika, né? É interessante, né? Porque a gente sempre pensa que os processos mentais, eles são muito desconectados do nosso corpo, mas tá tudo ali integrado. Então, acho que vai ser muito rico as informações que Lorena vai trazer, os pontos que Lorena vai trazer para a gente aprender mais mesmo sobre o nosso corpo, sobre o nosso funcionamento, a funcionalidade do nosso corpo. Então, acho que vai ser riquíssimo. Ó, a Elisa também disse que nunca tinha feito essa relação. Pois é, vocês já viram aquela coisa assim, tipo, a pessoa quando tá com prisão de ventre aí faz, nossa, tá enfesado, né? Porque tá com prisão de ventre. Ah, eu tô enfesada. Projeto social, Dani chegou aí também, sejam bem-vindas. Mais uma vez eu tô aqui reforçando, gente, eu tô esperando Lorena, que ela teve um probleminha técnico antes de entrar, mas eu fiz questão de estar aqui com vocês para honrar o tempo de vocês, tá bom? É muito importante que vocês saibam que isso aqui que eu faço é de verdade, com muita responsabilidade. Então, eu tô esperando a Lorena entrar aqui junto com vocês e já tô aqui tentando introduzir o tema, mas sem também tirar o brilho da fala de Lorena, mas para que o tempo de vocês seja honrado e que vocês vejam que nós estamos aqui realmente comprometidas com o melhor para vocês. A Leni também tá por aqui, Dani. Sejam todas muito bem-vindas, é uma alegria, uma satisfação que vocês estejam aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? Enquanto Lorena não chega, gente, o que vocês acham interessante saber aqui? Vamos fazer aqui um momento psi juntas. Vamos aproveitar para tirar dúvidas aqui, fazer um grupo terapêutico nesse momento. Vamos lá, vamos levantar aqui questões para a gente aproveitar esse tempo. Quem ficar até o final da live... Lorena chegou! Quem ficar até o final da live vai ganhar um presente especial, tá bom? Vamos lá, gente, vamos... Deixa eu convidar aqui. Bom dia, Lorena! Seja bem-vinda. Tava aqui recebendo essas mulheres maravilhosas que já estão aqui com a gente.
para esse tema que, olha, já vou adiantando para você que é novidade para elas, tá? Então, você vai ter um espaço aí maravilhoso para gerar conhecimento para essas mulheres. Seja muito bem-vinda. E agora, maravilhosas, eu vou deixar a Lorena se apresentar e falar aqui para vocês, né? Porque aqui o espaço é para a Lorena, né? O brilho é para ela hoje. Então vamos dar atenção, abrir os nossos ouvidos e dar atenção a tudo isso que é muito importante. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Sejam bem-vindas à nossa live. É uma honra esse convite da psicóloga Ana. Falar de um tema ainda tão desconhecido e tão importante para a nossa saúde e bem-estar. Eu sou a doutora Lorena Bezerra, minha atuação é com medicina funcional integrativa e também com endocrinologia. Então, estou aberta aqui para saber onde vocês estão assistindo essa live da gente. Eu gostaria de saber primeiramente de onde estão assistindo. E aí, pessoal, de onde é que vocês são? Vamos lá, vamos atualizar a Lorena aí. A galera, as maravilhosas que seguem aqui, tanto Lorena quanto psicologicamente. Ó, Érica é de Lagoa Danta. Érica é de Lagoa Danta! Que Lagoa legal! Santa, que legal! Muito Quem bacana. mais? Pode falar. Vamos interagir. É, e Quero o saber restante de do onde vocês pessoal? estão. Ó, Elisa é de Natal. Bem-vinda, Elisa. Se a gente topar por aí, você me lembra, tá? Porque eu sou visual, não, eu não consigo. Ó, Rosineide chegou, seja bem-vinda, Rosineide. Seja bem-vinda. Olha, de Touros, que legal, bom Boa, dia. boa Seca, Boa Seca é onde eu trabalho, a comunidade que eu trabalho como médica de família também. Um Ah, abraço, legal. muito bem Olha aí, acolhida lá, adoro a comunidade, fico muito feliz que estejam participando. que bom, muito legal. É, então temos Touro, Lagoa Danta, Natal. Tá. Acho que você já pode dar sequência, Lorena, porque o pessoal às vezes entra, às vezes sai. Sim, sim, entendo como funciona a live, né? Sempre muito dinâmica. É bem dinâmica. Pronto. É, já me apresentei aqui, acho que todos já sabem da minha atuação como médica funcional integrativa, então sempre houve em mim essa, essa vontade realmente de saber dessa integração entre mente e intestino, cérebro e intestino. E também como isso influencia os nossos hormônios, como isso influencia a nossa saúde mental. Então, um tema sempre que eu estudei bastante, sempre gostei, eu sou apaixonada. Que bom, né? Maravilhoso. E aí a gente vai descobrindo que cada vez mais isso está ganhando espaço no contexto de saúde, né? Que a gente não tem como limitar mente e corpo sem entender que existe essa integralidade constante. Exatamente. Assim, o intestino é considerado nosso segundo cérebro, porque 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, do bem-estar, é produzido no intestino. E ele tem uma ligação com o cérebro através do nervo vago. É uma Uhum. ligação bidirecional, tanto faz do cérebro para o intestino, quanto do intestino para o cérebro. Então, tem essa E, conexão. e nunca foi muito falado sobre essa questão do intestino. A saúde intestinal também está ganhando mais destaque agora, né? Exatamente. Nos últimos anos, acho que um pouco antes da pandemia, começaram alguns estudos, e de lá para cá já tem bastante, né? Mas ainda
precisa mais, né, mais revisões sistemáticas, mais meta-análises, mas está encaminhando para isso, né, os novos estudos, mas já tem bastante. Uhum, que ganhou mais visibilidade também com a questão do processo de saúde de Preta, né? Preta Gil. Mas ainda muito voltado para essa questão de câncer. E eu acho que a gente, mais do que trabalhar o tratamento das doenças, é válido pensar na prevenção delas, né? Então, trabalhar para desenvolver um melhor estado de saúde intestinal para melhor regulação cerebral, né? Eu acredito que quando a gente trabalha na promoção, na prevenção, a gente dá um salto gigantesco. Exatamente. Esse aqui é o principal, né? O nosso foco, como assim, trabalhar na prevenção. Não adianta você viver cronicamente depressivo ou ansioso, só tomando antidepressivos, ansiolíticos, né? Inibidores da recaptação da serotonina, e você não olha para seu intestino, não olha para a sua questão hormonal, não olha para a sua nutrição, para o seu sono, não olha para o ser humano como um todo. O E o que eu, sistema eu vejo também imunológico. muito preso essa questão do medicamento, né? Mas sem uma flora intestinal saudável, nenhum medicamento consegue trazer um efeito tão relativo, né? Tem uma melhora, mas não é uma melhora tão efetiva, de fato, como a gente gostaria que fosse. Esse paciente ficar bem, esse paciente realmente não tem um caso refratário, né? Eu acho que você recebe, né, Ana, vários casos refratários de depressão, de ansiedade. Sim, né? Eu costumo dizer que sem mudança de vida não tem mudança de quadro, de depressão e ansiedade. As pessoas pensam que o tratamento de ansiedade é ir no psiquiatra e toma ali uma sertralina, o estalopram e vai melhorar. E não vai. Eu costumo sempre dizer, ou você muda o seu estilo de vida, e estilo de vida é alimentar, hidratar, colocar seu corpo em movimento, ou você vai ficar refém da medicação para sempre e do processo de adoecimento para sempre também. Porque não tem como a gente mudar, porque são patologias que já vêm, né, eles ganham uma proporção maior quando o nosso corpo ele já está sobrecarregado. Né? Então, a ansiedade ela não surge do nada. Ah, agora eu tô ansiosa, ou então, agora eu tô depressiva. Não. O corpo já vai apresentando sinais, dia após dia, você não vai vendo, você vai se sobrecarregando e quando vê, né, explodiu. Principalmente do hormônio, que é o cortisol. Esse cortisol em excesso cronicamente vai levar a caso de ansiedade, depressão. Eu acho que muitos pacientes seus, né, já enfrentaram diversos incidentes, né, na vida, traumas, e convivem, né, com isso, esse cortisol elevado. Pela Como é que a gente percebe, Lorena, que o cortisol ele tá acima do ideal? Primeiramente, começa com a memória pode começar a falhar, a memória ruim, o sono não ser mais tão reparador, a irritabilidade também, pode chegar a um processo também que você sinta a fadiga. Foi produzido tanto cortisol, mas agora o seu corpo não dá mais conta de produzir e você começa a ficar fatigado. Seu corpo não dá mais conta de produzir o suficiente. Pra Aqueles tremorizinhos que dá no olho, tem relação com cortisol? também, Que são os movimentos involuntários, né? involuntário, né? O estresse, a ansiedade, a tensão. Exatamente. E é interessante isso porque, assim, o que eu percebo é que as pessoas, ao invés de tentar regular o cortisol de outras formas, elas estão começando a usar muito a melatonina. Hum, Então, o que eu vejo é que está ganhando uma proporção gigantesca. Ao invés de se proteger o seu bem-estar, você está forçando o seu corpo a se manter sempre no extremo, utilizando
algumas, né, algumas vitaminas, hormônios, enfim, para manter ele em sobrecarga. Que não é adequado. A melatonina só é adequada a utilização quando você tem realmente necessidade. E muitas vezes não é necessário, é só mudança do seu estilo de vida, realmente, e dormir mais cedo, e dormir na hora adequada. Porque a gente, eu durmo 8 horas, mas que hora você vai dormir? Vai dormir meia-noite, 1 hora, acorda 9, tudo errado, perdeu o pico da produção da melatonina natural, perdeu o pico do GH e outros hormônios que são importantes, e esses hormônios são liberados durante o nosso sono. E muita gente tem essa sensação de dormir, deita, dorme e sente que não descansou. Né? Você acha que isso surge por quê? Esse cansaço cotidiano. Não ter um sono reparador, talvez não durma no horário adequado, né? Primeira coisa. E também veja se a pessoa tem alguma disfunção no sono, que ela acorda várias vezes à noite. Uhum. Qual seria o horário ideal para as pessoas começarem a construir uma rotina de sono para ser mais saudável? O ideal seria antes das 11. O ideal mesmo seria 21 horas, mas hoje em dia é impossível, praticamente, com todas as tarefas que temos, né? Mas antes das 11, esforça para dormir realmente, tá 10h30 na cama. Gente, eu sou muito extraterrestre, porque quando dá 9h30 eu já tô indo dormir. Mas também eu acordo com as galinhas, né? Porque eu junto 5 horas da manhã eu já tô despertando. Ah, tá circulando perfeito, seus hormônios. Que bom, né? Ontem eu fui fazer um exame de sangue pra ver, né, como é que tá a questão do controle. E tinha muitas pessoas fazendo exame de cortisol. Aí você tem que fazer uma pausa, né? Tem que fazer lá um repouso para poder. Tinha umas 5 pessoas lá fazendo exame de cortisol. Isso é tão novidade para mim, porque geralmente as pessoas nunca fazem esse tipo de exame para ver como tá instalado dentro da sociedade a naturalização de você estar estressado. Exatamente. Mas eu sempre peço assim nas minhas consultas, tanto o cortisol basal, que é esse da manhã, também o salivar. O salivar vai ser às 8 horas da manhã, às 17 e às 23 horas. São 3 horários para ver se tem alguma alteração nesse cortisol, se está elevado demais, se ele está baixo demais. Mas é muito interessante. Olha, a Erika colocou aqui, ó. Depois que eu ganhei minha bebê, meu corpo apresentou uma dermatite. Eu achava que era uma caspa normal, mas é meu corpo mostrando que tô sobrecarregada. Bem interessante, porque realmente tem esse impacto do excesso de cortisol com uma, vamos dizer assim, uma desregulação do intestino. O intestino ele passa a romper as barreiras naturais dele, que eles estão aqui, bem juntinhos, né, as células bem juntinhas. Aí você começa a liberar cortisol demais, elas começam a se fazer. E a partir daí começa a entrar citocinas inflamatórias e a circular na sua corrente sanguínea. Isso também está ligado a doenças autoimunes, está ligado a doenças psiquiátricas, né, transtornos mentais, que começa também a romper a barreira hematoencefálica. Olha como tem coisa interessante, né? Porque tem a psoríase, né? Que é Uhum. ela tá até falando aí dessa dermatite. Isso, Que a psoríase também é uma dermatite. Inclusive, a minha mãe tem uma no pé, que eu esqueci o nome agora. Mas quando minha mãe fica estressada, vai tudo pro pé dela. Corta, fica com aquelas rachaduras, fica sangrando, chega a sangrar os pés dela. Só que as pessoas elas acham que o estresse é quando você tá brigando, né? As pessoas pensam que estresse é quando você tá em discussão dentro de casa. As pessoas não têm essa ideia do que é de fato o estresse. E você, com a sua visão
né, médica, com todo o seu conhecimento, como é que você explica o que é o estresse para as pessoas, para que elas desconstruam esse ideal de que estresse está no meio de uma briga e entendam o que é realmente um estresse? O estresse seria aquela capacidade de você não ter mais a resiliência de lidar com um efeito adverso ou um efeito difícil. Geralmente o cortisol, né, ele tem a função da gente lutar e fugir. Imagine você estando nesse estado o tempo inteiro de luta e fuga. Uhum. Como deve ser difícil para o nosso sistema nervoso, para o nosso intestino. Deve ser uma bagunça o tempo todo, E lutando. com certeza. Porque é interessante as pessoas saberem que quando a gente está nesse modo alerta, né? O nosso corpo ele tá em alerta, mas a nossa mente também tá. Ela tá, na verdade, recebendo uma sobrecarga de que você precisa fugir a qualquer momento. E para te proteger, o seu cérebro ele sempre vai buscar te proteger, ainda que ele não saiba o que é te proteger. Então, por isso que é importante a gente saber o que, que é o estresse. Estou lá. Vou pegar o exemplo da pessoa que falou aqui sobre a bebê dela, né? Ela teve a bebê e começou a perceber o estresse. Por quê? Porque quando a bebê nasce, rompe a adaptação dela. Né? Até ela se adaptar a esse novo mecanismo, até um bebê ali, até que demandar daquele bebê, o sono não é mais o mesmo, a alimentação não é mais o mesmo, ela não está mais só tendo que lidar com o corpo dela, ela está tendo que lidar com o corpo dela e ainda tendo que proteger um ser vivo. Então, é claro que isso vai gerar um nível de estresse, não é isso? Exatamente. Ela não está dando conta, porque é tudo novo, tudo muito difícil, e a capacidade dela de ser resiliente não está, vamos dizer assim, foi alterada. Uhum. Que isso não é, gente, sobre ser forte ou ser fraco. Isso é sobre a nossa capacidade natural de lidar com conflitos. Porque muitas vezes esse estresse ele surge da rigidez que a nossa mente construiu para lidar com processos. E aí, quando foge muito da adaptação da rotina, do dia a dia, a gente sofre um estresse natural. Exatamente. Antes da live, ocorreu um evento que eu não estava contando. Cheguei cedo, a sala não abria, descarregou a fechadura. E eu tive que improvisar, que deu certo. Mas foi E, um evento estressante, enfim, mas eu tinha que dar conta. aham. E E a E aí, capacidade de Geilson até trouxe, né? Aí, coisa boa é ir pra praia nadar, né? A gente precisa encontrar ferramentas que a gente consiga equilibrar o nosso corpo, para que ele saia desse momento só estressor. exatamente. Uma das coisas é praticar atenção plena. Eu acredito que você trabalhe isso bastante com seus pacientes, de estar no aqui e agora. Porque você Como é que você sugere que as pessoas trabalhem essa atenção plena no dia a dia delas? pode ser tomando um café, degustando, comendo devagar, prestando atenção no que está comendo, não ficar numa tela do celular e comendo. Tem muita gente que faz isso. Eu vejo, tá lá na frente do celular, vendo vídeos e comendo. Não, não está nem prestando atenção no que está comendo. Comendo mecanicamente. Aham. Que as pessoas dizem que o excesso de tela só é ruim para criança, mas não é só para criança, não. Para nós também. E aumenta o cortisol. Pois é. E além de aumentar o cortisol, eu acredito que também vicie em uma dopamina muito fácil, né? É uma dopamina que não tem um tempo mais prolongado. Exatamente, né? Porque a dopamina está relacionada com uma sensação de recompensa e também a motivação. A motivação da gente fazer nossas atividades.
Então, se você produz uma dopamina de uma forma muito rápida, você não vai sentir essa vontade de se esforçar para conseguir algum objetivo. Você vai querer sempre essa dopamina barata, 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 ficar rolando no feed, assistindo vídeos curtos, sem querer ler, sem querer estudar, sem querer ir a uma academia. Que é o que está acontecendo, né, com o sofrimento muito grande dessa geração é sobre se manter motivado. Aliás, não sobre se manter motivado, porque ninguém se mantém motivado constantemente, mas sobre se manter constante, disciplina. As pessoas estão querendo encontrar motivação porque a motivação traz esse senso de prazer, né? De ser gostoso, quando na verdade não é sobre ser bom, não é sobre ser gostoso, não é sobre ser prazeroso, é sobre ser importante, sobre ter uma disciplina, sobre ter uma constância, sobre assumir uma responsabilidade. Exatamente. É o mais difícil. E as pessoas até pagam mentoria para isso, pedem ajuda, né? Vão em busca disso, né? Porque realmente está bem difícil. Diferente da geração da minha avó, eu percebo, né? E também da minha tia-avó Luísa, que eu convivo com ela, tem 85 anos. Ela faz tudo perfeitamente igual, todos os dias. Ela acorda nos mesmos horários, ela vai caminhar, 85 anos, às 4:30 da manhã, volta, faz o café, então vai dormir cedo. Não tem nenhum problema em relação a isso. E como eu sou suspeita para falar de rotina, né? Porque eu digo que a vida acontece na rotina. Então, assim, eu amo uma rotina. Eu fui perceber que eu comi a semana inteira tudo do mesmo jeito. Eu gosto de manter essa sequência. Eu sinto que a vida está acontecendo quando eu tenho uma rotina pré-definida, né? Eu acho isso muito, muito rico. Ó, Geilson colocou sobre o excesso de telas. Essa injetada de dopamina de forma rápida, lidamos depois com o efeito rebote. Daí a sensação de cansaço, desânimo e etc. Exato, exatamente. O desânimo, o cansaço, sempre vem. Mas também tem outros hormônios e neurotransmissores também responsáveis também por essa sensação de rebote. Quais, por exemplo? Por exemplo, além da dopamina, né, tem o hormônio insulina. Mas esse aí é quando você come exageradamente muito açúcar, muito carboidrato simples, e a partir daí você gera um pico de insulina. Depois disso você começa a ficar fadigado, sonolento. E é até bom você falar dessa questão da insulina, porque o que eu percebo é que as pessoas estão muito preocupadas com a glicose, né? E, Mas elas não percebem que muitas vezes para a glicose dela estar ok, elas estão tendo que. O corpo está se sobrecarregando de entregar insulina. O pâncreas está trabalhando mais do que deveria. exatamente. Aí acha que é só aquele exame da glicemia em jejum, estando ok, está tudo ok. Não, ali não é um parâmetro muito fidedigno, né? Muito seguro. Eu geralmente peço outros como a insulina basal, com OMR, com hemoglobina glicada, geralmente para avaliar realmente se tem uma sobrecarga de insulina que está acontecendo, para que sua glicose esteja normal. Às vezes, seu pâncreas vai estar produzindo muita insulina para ficar a glicemia normal de jejum. E E você não está saudável, você está se enganando. essa insulina alta é terrível para o corpo feminino, né? Porque eu já vi alguns estudos falando sobre a correlação da insulina com policístios, por exemplo. Exatamente. Quem tem síndrome dos ovários policísticos tem resistência à insulina. Então, não trabalha direitinho com esse hormônio, tem uma dificuldade. E a resistência à insulina seria o que exatamente? E o seu corpo, as células, elas não trabalham bem com esse hormônio, elas resistem a esse hormônio.
Então, A probabilidade de você desenvolver um diabetes, então, é gigante. isso é uma das consequências da síndrome dos ovários policísticos não tratada, né? Você tem obesidade, você tem diabetes, hipertensão, também doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, está tudo linkado. Uhum. Por isso, atenção, pessoal. Vocês que estão fazendo, estão percebendo que a rotina de vocês alimentar, a rotina de treinos não está sendo satisfatória, mas só fazendo um examezinho lá da glicose e a glicose está dando ok, alerta, porque você sabe que você não está trabalhando a favor do seu corpo, mas o seu corpo ele está resistindo a tudo que você está fazendo de dano para manter você viva. Então, em algum momento, a cobrança vai bater na sua porta. Exatamente. E é difícil. Para mim é bem difícil dar o diagnóstico para um paciente que ele está diabético. Porque o seu impacto psicológico daquilo, né? Que você conviver com uma doença crônica, uma doença que poderia ter sido evitada pelo estilo de vida. E quando eu recebe, é uma coisa assim, desastrosa. Eu vejo assim, o semblante do paciente, como ele fica triste, como ele muda. E isso porque eu acredito, não sei também se é uma visão muito superficial, mas eu acredito que as pessoas não têm dimensão do que é o diabetes. Não, nem dos efeitos, dos impactos, o que pode ocorrer ao longo prazo. E aí acaba que as pessoas também associaram a ideia do envelhecimento a adoecimento. E aí, meio que eu preciso viver, tenho uma urgência de viver tudo que eu tenho para viver na juventude, porque quando eu ficar mais velha eu vou ficar doente mesmo. Mas isso é um engano, isso é uma crença bem limitante, né? Muito limitante e muito incoerente, porque envelhecer não quer dizer que você vai ser doente, você vai ser acamado, que você vai ter diabetes, você vai ser hipertenso, nada disso. Conheço pessoas bem idosas e saudáveis, Eu bem vou trazer comorbidade. até como exemplo o meu pai. Meu pai, ele é paciente de diálise. E é muito complicado. 3 vezes por semana ele tem que estar em uma máquina fazendo diálise. Então, assim, a gente não tem liberdade geográfica com ele, porque ele precisa estar naquele local fazendo o exame, ou ele faz, ou ele não vai conseguir viver. E tudo isso, meu pai, ele é jovem, ele tem 75 anos, né? Assim, não é um idoso muito, não tá ainda num grau muito alto de velhice. Mas isso é reflexo da vida que ele teve na juventude, né? De não ter acesso à informação. A ignorância é o que nos consome. Não ter acesso à informação, comer, beber, fumar e hoje está colhendo os frutos dessas más escolhas. Só que nós que estamos vivendo essa geração atual, nós temos acesso à informação. A gente se manter ignorante é uma escolha. Você escolhe se manter ignorante. E o resultado ele vem porque a vida é causa e consequência. E aí você está fazendo hoje uma escolha consciente para sua vida, para o seu futuro, para o seu amanhã, vivendo de qualquer forma hoje, ignorando o que está acontecendo hoje, né? Porque isso vai trazer os frutos lá na frente. E a gente não queira imaginar que está plantando pepino e vai colher maçã, porque não funciona. Não mesmo, não mesmo. E o que mais chama atenção, né, na nossa geração, é a geração que busca mais conhecer sobre bem-estar, mais saúde. Embora assim, a gente tenha altos níveis, né, de depressão, ansiedade, você veio, né, que aconteceu com a Covid, pós-Covid, como isso impactou na saúde mental das pessoas. Que inclusive eu vejo que essa onda de busca por saúde mental, por qualidade de vida, também é resultante da época do Covid.
É porque antes as pessoas estavam muito mais alheias à ideia de saúde, principalmente a saúde mental. É um tabu ainda, tem estigmas, né? Você sabe disso, a gente falar sobre isso, ou uma pessoa falar que tem algum diagnóstico, a pessoa pode ser rotulada, criticada. Então, tem um receio de se abrir e falar sobre isso, sobre esse tema. É um tema ainda bem delicado. Pois é, mas nós estamos no Setembro Amarelo e a ideia aqui é justamente ajudar você a construir uma consciência, conscientizar você da importância de olhar para a sua saúde mental. A gente sofre quando descobre que tem um diagnóstico físico, né? Mas imagina um diagnóstico mental. A gente trata a nossa saúde mental como a gente trataria uma gripe, né? Se a gente dá atenção para o nosso corpo quando ele está gripado, por que que a gente não dá atenção para o nosso corpo quando ele está apresentando sintomas de adoecimento? E aí vem o maior paradoxo que existe. Muitas vezes o nosso corpo físico adoece porque a nossa mente precisa parar o nosso corpo, senão a gente entra em colapso. Então, até os nossos adoecimentos precisam ser questionados. Por que que eu estou adoecendo? Eu tenho uma cliente que ela tá sempre sobrecarregada e ela só para descansar quando ela tem crise de amidalite. Ela só para de trabalhar quando ela fica afônica. Então, o corpo dela, a mente dela, empurra o corpo dela para o adoecimento para ver se ela consegue dar uma respirada. Então, isso é importante para que todos nós estejamos atentos ao nosso corpo. E a gente não vai conseguir estar atento se a gente não estiver presente. Isso que Lorena falou é importante. Tirar alguns momentos do dia para você estar presente, né? Tomar um café, sentir o cheiro daquele café. Entrar no chuveiro, sentir o cheiro do sabonete que você está tomando banho, que às vezes você não sabe nem qual é o cheiro daquele sabonete, né? Parar, respirar, comer aquele almoço. Às vezes você está comendo ali desesperadamente, só engolindo. Você não teve nem o trabalho de mastigar a comida, de entender a textura, o sabor. Então, é importante a gente estar dentro desse estado de presença. E aí, Lorena, o que você acha disso? Maravilhoso, eu pratico muito desde antes mesmo da pandemia, no tempo que eu era acadêmica de medicina, sempre procurei sempre esse mundo da medicina integrativa, sempre foi muito apaixonante para mim, fez total sentido, foi o que eu escolhi, né, seguir como carreira, e sempre lia muitos livros, né, eu tenho vários aplicativos também sobre saúde mental, como aplicar, por exemplo, tem o símbolo, não sei se você conhece o símbolo, Não conheço. que é do Dr. Diogo Lara, que ele é psiquiatra, neurocientista. Aí, esse aplicativo, ele faz o quê? Primeiro, ele faz um teste para ver como está a sua saúde mental, e a partir daí, o algoritmo vai fazer várias estratégias para você. E tem muitos exercícios realmente de técnicas de relaxamento, técnicas para você estar presente, né? Uhum. Olha aí, pessoal, quem tiver interesse, a Lorena tá dando aí para você a dica desse aplicativo. É uma forma de você já fazer ali uma investigação, de você pelo menos parar um tempo para se observar, né? E entender o que está acontecendo dentro da sua mente. E vamos lá. Vamos desconstruir algumas coisas. Não é porque a vida nos coloca em situações que a gente é obrigado a ter um padrão de resposta. Por exemplo, quando você se torna mãe, é uma mudança muito grande na sua vida. E não é porque um monte de gente está dizendo que o jeito certo de ser mãe é daquele jeito, que você tem que ser daquele jeito. Cada pessoa é singular, cada pessoa passa pelo processo de uma forma muito única. E é preciso respeitar, encontrar para você as estratégias necessárias para você conseguir driblar a situação estressante, para que você encontre um bem-estar dentro do seu processo. Não é isso? E as perguntas, gente, vamos lá. Vocês querem fazer perguntas para a Lorena? Mandem aí perguntinhas. Vamos aproveitar para
extrair aqui de Lorena várias perguntinhas interessantíssimas para nos ajudar. Eu gostaria logo de falar de alguns hormônios, né? Discutir mais sobre outros hormônios que também têm um impacto na nossa saúde mental, além do cortisol, que foi bem relatado aqui. Tem também o hormônio tireoidiano, que quando está em baixa, né, você vai ter uma sensação de fadiga, de lentidão cognitiva, a memória começa a ficar alterada, a memória fica ruim. Qual o exame que as pessoas podem ter acesso a esse hormônio? TSH e T4 livre. Perfeito. Aí, gente, ó, quem já puder já investigar, né? Já vai lá investigar como é que estão esses seus hormônios aí para ver se tem correlação com a sua fadiga, com o seu cansaço. Até sintomas depressivos mesmo, né? Quando está com hipotireoidismo já bem avançado, pode a pessoa pensar até que está com depressão, chegar até ao psiquiatra, mas não investiga essa parte, Uhum, a parte hormonal. Por isso que é bem importante em conjunto, né? Claro que ninguém vai descartar o psiquiatra, que é extremamente importante para cuidar da nossa saúde mental, mas também é muito coerente ao ter esse olhar para os nossos hormônios, olhar para o nosso intestino, ao com nosso estilo certeza. de vida. Também tem outro, né, a testosterona, e todo mundo adora esse hormônio, quer tomar, todo mundo vem me pedir, a pegar com o Todo, corpo bonito, todo mundo querendo tomar o suco. tomar o seu vai ficar bonito, vai ficar sarado. Mas tem efeitos colaterais, né? Se for de uma forma inadequada, né, o uso sem necessidade, uso estético, que eu sou totalmente contra, né, o uso estético, realmente a reposição é só quando é necessário mesmo. E tem muitos homens hoje em dia com baixa de testosterona, né? Exatamente. Mas devido ao excesso de tecido gorduroso, né, as pessoas estão mais obesas, estão acima do peso. Olha aí, homens, se vocês querem se manter ativos, né? Então vamos buscar saúde física, né? Vamos baixar o sobrepeso, vamos ver como é que tá essa testosterona aí, porque a testosterona é importante para a mulher, mas para o homem principalmente, né? Isso, exatamente. Porque se você tiver uma baixa de testosterona, o homem, tanto a mulher vai ter uma baixa autoestima, vai ter sintomas de fadiga, pode ter sintomas depressivos também, libido baixa. Olha aí o problema. É um problema. Gente, ó, por favor, a libido baixa é um grande problema, principalmente nos casais. E a libido, ela não tá baixa só por causa da testosterona. A ansiedade também baixa a libido, a depressão também baixa a libido. Então, a libido é um fator que vocês precisam estar muito atentos. Porque se tá tendo uma irregulação na libido, tem alguma coisa que não tá funcionando dentro do seu corpo, que precisa de atenção. Exatamente. E falando da testosterona, né, os níveis adequados da testosterona, ela vai trazer clareza mental, vai dar produtividade, vai dar concentração, bem-estar. Olha aí como é importante, né? Todo mundo quer ser produtivo 100% do tempo, né? A gente vive uma sociedade que impõe isso, de sermos produtivos o tempo inteiro, que isso não existe, isso é uma lenda, é um mito. É a geração da alta performance. Isso. E eu vou falar também dos hormônios femininos, né? Que é o estradiol, que ele está relacionado ao pensamento criativo. Os homens produzem, mas também é de uma forma mais baixa, não é tanto quanto as mulheres, né? É mais predominante em nós mulheres. Ele regula o humor, a libido, e também
está relacionada à produção de serotonina e dopamina. E tem também a progesterona, né? Isso, a progesterona, quando ela está baixa, a mulher perde essa capacidade de ser resiliente. Então, a E mulher vai como é que a gente apresentar. aumenta a progesterona? É descansando? A progesterona tem que fazer uma investigação da mulher. Se ela tem uma deficiência, vamos dizer, se é algum receptor também hormonal que não está funcionando, isso aí seria realmente por meio de exames. É um pouco difícil falar, porque realmente é uma coisa mais relacionada a uma anamnese, exames dessa mulher, se ela está no período da menopausa ou perimenopausa, ou também se ela está na fase da adolescência, ou então se ela tem TPM, né? Geralmente quando as mulheres têm TPM, ela tem uma progesterona baixa também. Não só as mulheres que estão na menopausa, perimenopausa. Então Eu tem que sempre digo pesquisar. no consultório o seguinte, Lorena: aprenda a ser inútil. Aprenda a descansar, porque muito da narrativa das mulheres é sempre que precisa ser proativa, precisa fazer mil e uma coisas, né? Precisa ser mãe, precisa ser dona de casa, precisa ser esposa, precisa... Aprenda a não ser, né? Tire um tempo para não ser nada, né? Tire um tempo, aceite essa condição de nessa hora eu sou inútil, eu não sirvo para nada, só sirvo para mim, né? Porque muito do que eu vejo são as mulheres se sobrecarregando cada vez mais e muito desconectadas da essência feminina, né? Esse lugar mais ah, consciente, esse lugar mais intuitivo, esse lugar mais é, criativo. A gente perde isso quando a gente se sobrecarrega. E aí isso está totalmente vinculado ao nosso feminino, né? E Jung ele diz o seguinte, que a mulher ela é uma a mulher ela consegue ser feliz quando ela está em um feminino saudável. E aí o que que acontece? Hoje as mulheres estão vivendo vidas muito masculinas, né? Como assim? A testosterona consegue manter o homem sob pressão todo dia, pá, 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 pá. Mas ele não suporta picos de emoção. A gente não suporta pressão todo dia. Pressão todo dia. Mas a gente suporta picos de pressão. Olha aí, quando a mulher vai parir, é um pico de pressão. O homem não aguenta uma dor no dente. Mas isso é muito do funcionamento do feminino e do masculino. E os hormônios, eles ajudam nessa questão física, né? Só que se a gente não dá atenção, a gente quer operar uma mentalidade masculina em um corpo feminino. E aí realmente vai dar um bug gigantesco para o cérebro compreender o que está acontecendo. Exatamente. Tem um professor meu que disse que a mulher são 4 e um mês, porque cada semana nós mulheres mudamos devido à flutuação hormonal do nosso ciclo menstrual, né? Então, no início do mês é o pico do estradiol, na metade já começa a descer, já começa a ter o pico de progesterona, a mulher já está diferente, e Tá depois morrendo de começa a fome, né? Já tá morrendo de fome, querendo comer até as paredes. as paredes, querem comer doce, e a mulher já está com labilidade emocional, chora por tudo, se irrita por tudo, e é aquela tragédia, está irritada e o marido não sabe por quê, o namorado não sabe. E o homem, ele consegue se manter ali, ó, Do né? mesmo jeito. Equilibrado. Por isso que é difícil, gente, é muito difícil o homem enxergar a mentalidade da mulher e a mulher enxergar a mentalidade do homem. Porque na cabeça da mulher, o homem tá operando do mesmo jeito que ela. Só que ela tá ali, ó, uma montanha russa constante. Geilson colocou a seguinte pergunta, Lorena: como identificar o nível ideal de testosterona? Faz o exame da testosterona total, testosterona livre. A total tem que estar acima de 350 se for um homem jovem.
Um Se homem estiver jovem, aí quantos anos? aos 40 anos, é considerado um jovem. Tá. Então Seria tem o que estar mínimo, um acima de. valor mínimo, né? 350 para ele estar bem, com a testosterona boa. Perfeito. Então aí, ó, Geilson, já faça o exame da testosterona e analisa aí se a sua testosterona tá ok. A atividade física é boa, né? Para ajudar os homens a manter um valor considerável de testosterona. Muito importante. Tanto a atividade física, o exercício físico, quanto dormir nos horários corretos, né? E você vai ter um pico de testosterona, já é quase perto do amanhecer, a produção. Você está acordando. Então, perfeito, é isso aí. Homens, atenção à testosterona. A testosterona vai estar sendo liberada ali junto com o cortisol. Exatamente. Que ótimo. E aí, que mais? De quais hormônios mais você quer trabalhar hoje? Esses são os mais importantes na minha visão, né? Eu gostaria também de falar da curiosidade, né, do estradiol. Pronto. O estradiol no hipocampo, quando ele está baixo, as pessoas vão apresentar, as mulheres, né? Problemas na memória. A memória começa a falhar, não consegue mais reter informações. Por isso, muitas mulheres relatam na menopausa, né? Esse problemas de memória. A cognição já não é mais a mesma, altera bastante. Também na parte do córtex pré-frontal, diminui a produtividade, né? A deficiência do estradiol. Então, são duas coisas que eu achei bem interessante que eu estava estudando. E como afeta as mulheres, a sua qualidade de vida e também a sua função laboral, né? Uhum. Por isso que é importante a gente ter consciência que se a gente nasceu num corpo feminino, a gente tem que saber que vai ter que lidar com a menstruação e depois a gente vai ter que lidar com a menopausa. E aí vem um ponto que eu acho válido pensar. Para o período em que nós estamos ativas, no caso de reprodução, né? A reprodução ainda está ativa, que é o período em que a gente ainda menstrua e tal, a gente sabe bem, né? A gente já tem bastante informação. Mas esse período pós, né, a menopausa é um período muito novo, porque as mulheres elas estão tendo um tempo de sobrevida maior. E muitas mulheres estão passando muito mais tempo em menopausa do que com o ciclo menstrual. Então, é novo e precisa ter uma maior informação acerca disso, para que as mulheres possam perceber que existe vida depois da menopausa. Exatamente. Principalmente agora que é muito debatido, muito discutido, está sendo estudado realmente a reposição hormonal. Aqueles mitos, né, do passado, do grande estudo que teve, de hormônio, de éguas prenha, que as mulheres utilizaram e relacionaram ao câncer, né? E hoje em dia isso daí foi desmistificado. E hoje é possível, sim, fazer essa reposição, as mulheres têm uma qualidade de vida. Não quer dizer que seja o fim da vida delas ou que elas vão sofrer, mas que elas procurem a ajuda médica. Claro que em alguns casos as mulheres não vão poder realizar a reposição hormonal, somente aquelas que tiveram câncer de mama. Realmente é contraindicação absoluta, não indica. Vai ter que ser com outras formas, com Pronto. fitoterápicos e Geilson outras. está dizendo, ajudem aí num passo a passo, se existir, como o homem deve se comportar na TPM da mulher. Ou vai ter que adivinhar e mimar a mulher. Chocolate, doce, tudo que O poder. passo a passo é sim, tá certo, sim, senhora. Chocolate doce, comédia romântica e é pronto. Mas eu acho válido a gente desmistificar um pouco a ideia da TPM, Lorena. O que que você pode dizer para o pessoal, principalmente para os homens que não têm essa clareza de como é o funcionamento do corpo feminino, para que eles compreendam por que que tem essa oscilação tão
tão drástica nesse período menstrual? Geralmente, nem toda mulher tem TPM, porque isso aí é mais para mulheres que têm realmente uma deficiência da progesterona na segunda fase do ciclo, né? Seria, né, quando ela tem um pico de progesterona, esse pico cai, ela vai menstruar. Então, se essa mulher tem essa deficiência, então, a, vamos dizer assim, os neurotransmissores dessa mulher vai estar em desequilíbrio, porque a progesterona, ela no cérebro, ela se transforma em allopregnenolona. A allopregnenolona está relacionada à sensação de bem-estar, de calma. Então, quando você tem uma deficiência disso, aí você vai ter mais ansiedade, mais irritabilidade. Então, é por isso. Aí você tem que saber qual é o ovário que ela tá em ação, porque tem o ovário da depressão e o ovário da irritabilidade. Aí você pergunta para ela, você tá com cólica de que lado? Gente, se a mulher tem TPM, ela deve procurar, né, ajuda médica, que não é para ser normal. E também tem um transtorno disfórico menstrual, pré-menstrual, né? Que até é considerado um transtorno psiquiátrico também, né? Porque Se, afeta tanto a mulher que se se for tornou. muito, né? Se for algo muito nítido, é importante procurar ajuda. Para além das brincadeiras aqui, é importante porque pode ser um indicativo de endometriose, de policísticos, né? Exatamente. Tem que ver porque essa mulher realmente tem essa insuficiência hormonal. Qual o motivo, de quando começou, se começou já na adolescência, logo quando ela iniciou a menstruação, ou desenvolveu ao longo dos anos, está relacionada a cólicas, né? Dor, dor também lombar, e endometriose também causa dor lombar. E tem que realmente olhar com carinho, conversar com seu médico e ver realmente essa análise, essa coisa mais profunda, mais acurada. Uhum. Porque pode ser também o exagero do nosso amigo aí também, né? Pode ser que ele não tenha noção da intensidade dessa TPM. É isso, Geilson. Ele é tão equilibrado que qualquer, né, instabilidade ele já está surtando. Mas fica aí, gente, a dica para vocês. Está percebendo uma TPM muito, né, muito exacerbada? Procura o médico, vai lá, procura sua ginecologista, seu endocrinologista, né? Procura a Lorena aí para te auxiliar nesse processo, né? Ah, não tenho acesso à Lorena. Vai lá na sua UBS, fala com o seu médico, faz os seus exames. O que importa aqui não é se você vai ser cuidado por mim ou por Lorena. O importante é que você se cuide, você se previna, você promova a saúde para o seu corpo, para que a gente possa estar aqui fazendo essa troca por muito e muito mais tempo. Acho que esse é o ouro, né, da gente estar aqui trazendo essa informação, para que você busque, dentro da sua realidade, uma forma de se cuidar, de se amar. Isso é cuidar da autoestima, isso é amor. Isso é amor próprio. Amor próprio não é só fazer a unha ou escovar os cabelos. É ótimo quando a gente faz a unha, escova os cabelos, o cabelo chega a estar cheiroso. Mas é para além disso, é você entender que o seu corpo é uma responsabilidade sua. E se você acha top ter um carro maravilhoso, uma Ferrari, né, que custa milhões de reais, você cuidaria dessa Ferrari? O que que te impede de cuidar do seu corpo, que vale muito mais do que uma Ferrari? Né? Então, assim, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde, cuidar do seu sono, tudo isso é responsabilidade sua. Você é quem tem que assumir essa responsabilidade de autocuidado. E com certeza isso vai refletir no seu físico, no seu mental, porque tudo ao nosso redor é reflexo do que tem dentro da gente. O que mais, Lorena?
Eu concordo plenamente com você, com sua frase. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa visão do autocuidado. Autocuidado não é só fazer skincare, né? Que eu vejo muito aí os vídeos rolando como se fosse só fazer skincare. Mas não cuida da saúde mental, não cuida do sono, não cuida das relações. É muito importante, né, Ana, você estar em um ambiente também de pessoas que te ajudem, que te apoiem. É muito importante a nossa saúde mental, né? Eu acho que você já viu aquele estudo de Harvard, que foi o estudo mais longo que tiveram, né, que eles conseguiram fazer com as pessoas e impactou realmente na saúde física e mental delas foram os relacionamentos, as amizades, os A casamentos, ambiência, né? é a ambiência. E fica até como um exercício pós-live. Analisar como é que eu quero ser e observar como é que eu estou sendo, como é que está sendo as pessoas que estão ao meu redor. Porque autocuidado é isso, é você olhar, tá, tô acima do peso, tô com os meus hormônios irregulares, tô tomando remédio para ansiedade. Mas quem tá ao meu redor? Pessoas ansiosas com sobrepeso, que não tem disciplina, que não tem motivação. Gente, a motivação, ela é temporária para você dar o primeiro passo, mas ela não te mantém constante. O que vai manter você constante é a disciplina. E a disciplina a gente se constrói em um ambiente. Porque quando você não tem mais motivação, você vê aquela pessoa fazendo, você lembra que é responsabilidade sua fazer. E aí isso te empurra. A ambiência, ela é fundamental quando a gente quer mudar a nossa realidade. Ah, eu quero cuidar mais de mim, né? Quero me valorizar mais, mas eu tô dentro de um ambiente onde as pessoas não se cuidam, as pessoas não se valorizam, eu quero parar de beber, eu tô bebendo muito, quero parar de beber, mas eu tô todo dia com pessoas que estão no bar bebendo. Como é que você vai ter força para sair dessa realidade? Você não vai conseguir. Então você precisa construir um ambiente que seja saudável, que seja uma ponte para te direcionar para onde você quer chegar. Aí sim você consegue fazer essa mudança. E aí, meu povo, vamos lá, vamos mandar as perguntas. Eu acho que já tá chegando do tempo Já de está entrar. chegando aí perguntas. Já estou vendo uma, não sei se você já viu outras. Vamos lá. Geilson mandou, tem uma noção dos comportamentos dela. O pró é a minha calma e estabilidade que irrita ela mais ainda. Pronto, sinal que ela tá de TPM. Aí o que que você faz? Você respira e diz, sim, senhora, tudo bem, não tem problema. Compra um sorvetinho e vai assistir Diário de uma Paixão com ela. Pronto, tá tudo certo. Vamos lá, pergunta para você, Lorena. Doutora, gostaria de saber qual a relação do intestino com o cérebro. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Recentemente, várias pesquisas viram a influência da nossa saúde intestinal com a nossa saúde mental. Por quê? 90% da serotonina é produzida no intestino e também outros substratos para neurotransmissores, hormônios também são produzidos no intestino. Perfeito. E aí, gente, mais perguntas? Olha só, eu tenho um presente para quem ficou até o final da live. Eu não sei enviar o presente aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a live salva por 24 horas. E se você ficou até o final e quer receber esse presente, você vai lá e vai comentar saúde lá no comentário dessa live, que aí eu envio para você no direct esse presente especial. Combinado, pessoal? Me digam aí se tá combinado, que aí eu envio para vocês. Mais perguntas? Mais perguntas, fiquem à vontade. Deixa eu ver se houve aqui. Mais alguma pergunta? Tô vendo aqui se houve alguma pergunta que passou despercebida.
Combinado, né, Fernando? Vamos lá. Mas, gente, tem mais perguntas? Digam aí, vamos aproveitar a Lorena aqui que abriu esse espaço para que a gente esteja acessando essas informações valiosíssimas. Ah, então, já que ela está aqui disponível para a gente, vamos usufruir desse espaço. Lembrando que eu vou deixar salva por 24 horas essa live, certo? Se você acha que essa live trouxe informações que são realmente valiosas e importantes para alguém, compartilha com alguém que merece receber esse conteúdo para ter uma transformação de vida, certo? Lorena, vamos finalizar, né? Acho que o pessoal. Eu acho que o pessoal não está com dúvidas, não. Acho que foi muito claro. Exatamente. Talvez o pessoal tenha dúvidas em relação, será que a alimentação, que tipo de alimentação, que tipo de alimentos poderiam ajudar, suplementação? O que é que você acha? Discute um pouco sobre isso. Acho válido. A alimentação é mais limpa, natural possível. Nada de óleo vegetal, nada de carboidrato simples, que causa mais ansiedade, tem aquele tipo de insulina, que a pessoa fica mais fadigada, pode ficar mais ansiosa também. Mas, Lorena, para carboidrato simples, não sei, porque algumas pessoas não sabem realmente, né? Aquele pão branco, macarrão branco, Arroz, seria né? açúcar também, né? Então, seria tudo isso. Eu que seria alimentação limpa, né? Vegetais, frutas, verduras. Também as pessoas, de alguma forma, ficarem mais livres de contaminantes ambientais, agrotóxicos e também produtos de skincare, cabelo, né, que tem substâncias realmente que vão impactar a nossa saúde, desregulando nossos hormônios, como parabenos, né, é muito utilizado em cosméticos femininos, né. É você priorizar uma alimentação de feira e açougue. Minha alimentação é essa, né, desde 2017, é uma alimentação com baixo carboidrato, mais vegetais, proteínas limpas, Uhum. e até porque eu vejo que a maioria das pessoas elas não comem proteína de uma forma adequada, sempre muito abaixo do que o esperado. Mas isso tem um impacto também na saúde mental, porque a partir da proteína, lá tem os aminoácidos que eles se formam em proteínas. Então, tem um aminoácido chamado triptofano. Esse aminoácido, e ele é um dos precursores da serotonina. Então, como é que a pessoa vai produzir serotonina se ela não come proteína adequadamente? Só come carboidrato, só come doce, só come bolo, só come macarrão. Só come pizza, hambúrguer. E olha só, tudo isso que a gente está falando é para você compilar tudo isso para você ter uma melhor qualidade de vida. Mas isso não significa que você nunca vai ficar ansiosa, nunca vai ter uma TPM, porque isso faz parte do processo da vida, gente. Mas é sobre ter uma qualidade de vida. A auxiliadora colocou: como saber se estou com um corpo inflamado? Geralmente a inflamação, ela é subclínica e silenciosa. Como assim, Lorena? Pode ter alguns sinais muito sutis. É um pouco difícil a gente falar como é que eu estou inflamada. Por exemplo, avalie a qualidade da sua pele, do seu cabelo. Só tendo espinha, né? Essa pele está com espinha, descamando, as A unhas unha quebradiças, muito frágil, queda de queda cabelo. de cabelo, na parte gastrointestinal, está constipada, está com gás, está com uma sensação de empachamento, está com refluxo, Candidíase de repetição, cândida né? de repetição também. Então, tem vários sintomas, é um pouco difícil a gente pontuar um único, né?
Mas dores articulares também é um dos sintomas, né? Retenção de líquido, né? A pessoa também não está bem esse organismo. Tem que observar a língua também, né? A língua também, primeiramente, se tem muita tabula, se está muito branquinha, a gente também avalia e consegue perceber. Eu até tenho um raspador de língua, que todo dia eu raspo a minha língua com esse Eu raspador. também. É o bom dia raspando a língua. Mas um dia raspando a língua. Pois é, gente, a gente faz tudo isso e a vida ainda é tão agitada porque nós estamos falando de trabalhar internamente, mas nós temos estímulos externos também que são estressantes. Então, tudo que a gente está pontuando aqui para vocês é para vocês terem uma melhor qualidade de vida, né? Para que a gente possa viver com mais qualidade. Porque qual o sentido de viver por viver? A gente vive para ter qualidade, para estar se sentindo bem, para estar se sentindo feliz, para estar se sentindo presente. Então, todas essas coisas que Lorena trouxe, acho muito valiosas, né? Se vocês quiserem, reassistam a live, tenham acesso a essa informação mais uma vez, anotem todos os pontos que vocês acham que é importante, que é possível colocar na sua rotina, porque também a gente sabe que cada pessoa tem uma rotina muito específica, mas busquem a mudança, né? A melhora na qualidade de vida também depende de você, né? Ah, então você está dizendo que a minha vida caótica é minha culpa. Não, Calma, né? Não estou dizendo que a sua vida caótica é sua culpa. Eu estou dizendo que dentro da sua vida caótica é possível você criar espaços de paz, né? E isso é possível, porque ninguém vive só no caos e ninguém vive só na paz. A vida é um equilíbrio. A gente precisa estar sempre equilibrando as polaridades, certo? Então, vamos finalizar, Lorena, porque senão a gente vai cair a live e a gente não vai deixar salva. vamos sim, vamos sim. Muito obrigada por você estar aqui, Lorena. Você foi fantástica. Eu que Sério agradeço. mesmo, né? Muito, trazendo muita clareza no seu posicionamento, nas suas informações. Realmente foi, acredito que todos que estiveram aqui participando com a gente saíram com uma perspectiva muito diferente do que é a saúde mental, do que é a saúde intestinal, e graças a esse seu saber que você compartilhou aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente o seu convite, me sinto muito honrada falar um tema assim pouco discutido, ainda um desconhecido, né? Vamos dizer assim, na minha classe médica, ainda é pouco conhecido, infelizmente, mas eu me sinto honrada em divulgar, ainda mais no mês especial, que é o mês de setembro, e ainda mais que é o mês que fala do Setembro Amarelo. A gente tem que falar de prevenção, não só do que ocorre, vamos dizer, o desfecho pior, né? Vamos dizer assim, que é o Uhum. suicídio. Mas sim, a gente consegue Olha, ó prevenir. pra Geilson. Geilson, gente, Geilson é nosso professor de natação. Jailson, ele fica Ai, assistindo achando que era brincadeira. gente, muito obrigada a todos vocês que Obrigada, estiveram viu? aqui com a gente. Eu vou deixar a live salva mais uma vez por 24 horas. Quem ficou aqui, comenta lá, saúde, que eu vou estar encaminhando um presente especial, tá bom? Um beijo para Beijo. todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.